Então a gravação está sendo reiniciada, tá certo? Vou voltar aqui os nossos slides. Pronto, aqui estamos nós. Estamos falando justamente, né, sobre a ascensão do capitalismo financeiro, né, aí depois, né, depois do período industrial, onde o que vai ditar agora as regras do mercado não vai ser mais a produção industrial, e sim né, as finanças, né, os bancos, bolsa de valores, toda essa questão aí. Então, hoje, você pode ter uma empresa sem ter um escritório, você pode ter o que antigamente você era rico, de acordo com o comércio que você fazia, o que antigamente você era rico, de acordo com o que você produzia, né, no tempo da indústria. E agora não, agora você pode não produzir nada, né? Você pode ter investimentos e esses investimentos te darem retorno, né, o investimento financeiro. Você pode, por exemplo, criar uma empresa a partir de um celular, a partir de um computador. Se nós analisarmos histórias como a história do Facebook, do Google, do YouTube, do WhatsApp, são empresas que se formaram por jovens, né? Foram criadas por jovens. Inclusive, um dos criadores do Facebook é um brasileiro e que se tornaram, né, grandes empresas mundiais a partir de um computador. Né? O Facebook, né, o caloteiro lá do Mark Zuckerberg, ele criou o Facebook numa brincadeira de faculdade, né? Não sei se vocês já assistiram, né? Quem não assistiu, eu recomendo um filme chamado A Rede Social, que é a história por trás da criação do Facebook. Né? Você vai ver que não tem nada de muito glorioso, não, né? Mark Zuckerberg era um caloteiro, na verdade. Passou a perna em todo mundo, respondeu muito processo na justiça, inclusive, né? Inclusive o brasileiro que ajudou ele a fundar o Facebook. Depois, na justiça, foi que veio obter o direito a ter o nome dele colocado ali junto ao nome dos criadores, né, do Facebook, tá certo? Então, assim, é uma história bem interessante, né? A rede social. Se eu achar o link depois eu mando para vocês. É um filme bom, não é aquele filme chato de se assistir, não, aquele filme maçante, não. É um filme bem bacana, com algumas cenas engraçadas, inclusive, mas um filme bastante informativo, bem rico aí para vocês assistirem, tá certo? Seguindo aqui, gente. Então, ainda, capitalismo informacional agora, que ele vai se basear, na verdade, ele também é chamado de capitalismo tecnológico ou revolução técnico-científica. Ele se baseia nas mudanças provocadas pelas tecnologias da informação. Essas mudanças vão ser muito rápidas. Então, vamos pensar dessa maneira. Século XVI, capitalismo comercial. Muito tempo para poder chegar no capitalismo industrial. Né? Muito tempo. Do industrial para o financeiro, um salto bem menor. Do financeiro para o informacional, praticamente não teve salto. Foram dois sistemas que vão se desenvolver ali praticamente no mesmo tempo. Só que ele vai se reestruturar, ele vai ganhar força a partir de 1980, né, que é quando vão surgir aí, né, quando a internet, a informática começa a se popularizar. Né? E existe um tempo, né, eu sou do tempo, por exemplo, que não tinha, a internet ela não era tão acessível, tão simples como ela é hoje. Né? Hoje em dia, Lorena, com 2 anos de idade, assiste vídeos no YouTube fornecidos através da rede mundial de computadores. Né? E ela já tem aquela ideia de que se ela não gosta do vídeo, ela usa o dedinho, vai passando, toca, tá, iniciou o comercial, ela já sabe mecanicamente, não é que ela saiba ler, pular anúncio, não. Ela vai tocar naquele botãozinho que abre, né? Quando não consegue pular o anúncio, ela fica brava, joga o celular para lá, e a gente tem que ir lá ajeitar. Mas assim, o salto ele é imenso, cara. O salto ele é imenso. Né? Para vocês terem ideia, a internet era discada. Né? A gente conectava o computador na linha telefônica, né? Aqueles telefones residenciais. E aí, enquanto tu estava usando a internet, teu telefone estava ocupado. Uma internet lenta, que não abria praticamente quase nada. Né? E hoje nós temos internet nos celulares por apenas R$ 10 por semana. Né? Você faz aquele planozinho da TIM, que vem alguns, né, um pacote de dados ali pelo qual você pode navegar. Então, o capitalismo informacional ele é muito dinâmico, ele se desenvolve muito rápido. E quem é que dita hoje as regras do mercado? As empresas de tecnologia. Se você pegar a lista das maiores empresas do mundo atualmente, você não vai ver banco, tu vai ver poucas indústrias, mas tu vai ver Google, vai ver as de Mark Zuckerberg, né, no caso Facebook e companhia. Tu vai ver, por exemplo, as empresas de telefonia, tu vai ver as empresas de produção de aplicativos, de programas de computador, né? Tá lá a Microsoft, tá lá a Apple, tá lá, de repente,
como eu já falei, o Facebook. Então, assim, quem dita hoje o nosso mercado, né, quem dita o sistema capitalista hoje são as grandes empresas, né? São aí as grandes empresas de tecnologia, né? As grandes empresas de tecnologia. Quem quiser saciar um pouquinho da curiosidade e quiser, de repente, sentir vontade de trabalhar numa empresa dessa, depois pesquisa na internet como é a rotina de trabalho na Google, por exemplo. Uma empresa que você pode trabalhar na hora que você quiser, você monta seu escritório da maneira que você quiser, você cria seu espaço da maneira que você quiser. Entendeu? Então, assim, uma empresa super dinâmica, né? São empresas super dinâmicas, empresas super modernas. Giovana, eu preciso que você ligue a câmera, tá certo? Tá com a câmera desligada, preciso que você ligue aí, por favor, Sabrina. Pronto. Vamos lá? Seguindo aqui, gente. Perguntas até agora? As tecnologias da informação promovem uma nova estrutura social, Nenhuma. certo? Manifesta de acordo com a diversidade cultural e com as instituições existentes e consiste no quê? No rejuvenescimento do capitalismo, a partir da informatização. Quando a gente falava em capitalistas, né, antes, em donos do capital, nós imaginaríamos senhores de meia idade para frente, né, senhores de 50, 60 anos, vestidos de terno e gravata, né, sentados ao redor de uma mesa, discutindo onde é que seriam os melhores investimentos. Quando a gente pensa nos capitalistas de hoje, são jovens, né, que vão de bicicleta para o trabalho, porque não querem agredir o meio ambiente, usam bermuda e pijama o dia todo durante o trabalho e trabalham a partir de computadores, né, se reúnem com o mundo todo a partir da rede mundial de computadores. Então não precisam nem, na verdade, ter esse encontro presencial, né? São pessoas altamente, vamos dizer, com graus, né, de desenvolvimento, com graus de intelecto muito além, né? E são esses que estão mandando hoje nas empresas lá dos senhores de meia idade sentados ao redor de uma mesa de terno e gravata. Por quê? Porque hoje as empresas de tecnologia é quem estão, vamos dizer, de certa forma, inserindo capital nas empresas financeiras, né? Nos bancos, né? Quem antes ditava a regra do capitalismo eram os bancos. Hoje são as empresas de tecnologia. Tá certo? De maneira bem direta. Tá ok, gente? Pode seguir? Alguma dúvida, alguma pergunta? Pronto, então vamos avançando aqui. Não. As práticas monopolistas, né, que nós conhecemos semana passada, os trustes, né, que é um resultado do capitalismo. Daqui a pouco a gente explica os cartéis, os conglomerados e a holding, né, que são as práticas monopolistas. O truste, ele é o quê? A fusão de empresas de um mesmo setor de atividade que controlam todas as etapas de produção. Então, eles controlam desde a obtenção da matéria-prima até a distribuição de mercadorias. O cartel, né, são quando as empresas elas querem partilhar entre si, através de acordos ilegais, diga-se de passagem, um determinado mercado ou setor da economia. Vou explicar para vocês de uma maneira bem simples, para que vocês possam entender isso aí. As Casas Bahias entraram no Nordeste bem recentemente. Não podia ter Casas Bahia aqui no Nordeste, por quê? Porque havia um acordo entre as Casas Bahia e a rede de lojas Insinuante, que hoje se chama Ricardo Eletro, de que nem a Insinuante ia para o Sudeste e nem as Casas Bahia vinham para o Nordeste, para dividir mercado, uma espécie de cartel. Aí o que acontece? A Ponto Frio se junta às Casas Bahia e a Insinuante se junta a Ricardo Eletro, e hoje Ricardo Eletro tem a maioria das empresas. Ricardo Eletro invade o Nordeste, aliás, o Sudeste também, né? Nordeste e Sudeste, e as Casas Bahia vêm para o Nordeste, tá certo? Então, essas empresas que antes dividiam espaço, né? E com a internet não tem mais isso. Com a internet a empresa pode atuar lá no Rio Grande do Sul, que você compra o produto dela e ela vem entregar aqui. Hoje em dia está muito comum essa questão aí, principalmente devido à pandemia, né? Tem os conglomerados, né? Que são corporações de uma grande ampliação, diversificação dos negócios, que visam dominar a oferta de mercados e produtos, tá certo? Então, como por exemplo, a Mitsubishi Group, né, que antes era uma empresa apenas de automóveis, hoje em dia a Mitsubishi, ela fabrica alimentos, automóveis, aço, aparelhos de TV, navio, aviões, ou seja, uma empresa que antes, né, a Mitsubishi era uma empresa japonesa, ela fabricava apenas carros, né, e hoje em dia não, hoje em dia ela fabrica aí uma série de outros produtos, né? Quem conhece muito bem a Mitsubishi é a Yago, né? Que tem uma L200, né? Que é fabricada pela Mitsubishi. Então,
ele conhece muito bem essa empresa aí, tá certo? É uma empresa imensa, na verdade. Ela é um conglomerado, ou seja, eles juntam vários segmentos diferentes em torno de um único nome, né? No caso aí, o Mitsubishi Group, tá certo? E a holding, certo? A holding, né, é o agrupamento de empresas em que uma delas controla as outras. Então, são várias empresas que se juntam e uma delas passa a ter o controle das outras, tá certo? E aí, pessoal, a parte que a gente não gosta muito de comentar, mas são as consequências, né, do capitalismo. Nem tudo são flores, mas ele produz desigualdade social, tá certo? Então, as desigualdades sociais, elas são gritantes dentro do capitalismo. Por quê? Ah, mas no capitalismo a gente tem igualdade de oportunidades. Rapaz, vai falar isso para quem está, por exemplo, hoje tendo que trabalhar, né, na idade de vocês aí, precisando trabalhar para levar um pão para casa mais tarde. Né? Não tem igualdade de oportunidade. A gente tem que tirar isso aí da cabeça, né? Então, há desigualdade social dentro do capitalismo, bastante. Né? Na verdade, acredita-se até que as desigualdades sociais sempre existiram pobres e ricos, né? Mas ela tem se intensificado muito com o sistema capitalista. O consumismo, tá certo? Que esse consumismo ele vai intensificar a degradação ambiental, por quê? O cara compra um aparelho eletrônico hoje, não gosta dele, joga ele no lixo, compra outro amanhã. Isso aí vai gerando muito lixo acumulado, tá certo? Perda de valores morais. As pessoas estão fazendo tudo por dinheiro, né? E aí eu me lembro de uma fase, de algo que Leandro Carnal falou. Por conta de dinheiro, as pessoas se submetem a reality shows, por exemplo, em que muitas vezes são colocadas em situações de humilhação em público, para ver se ganha 1,5 milhão de reais e ganha fama também, né? Então, Leandro Carnal sempre toca nessa tecla aí. Também os monopólios e cartéis que prejudicam os mercados consumidores. Por quê? Porque o bom do capitalismo, contrapondo a isso aqui, é o seguinte, é a concorrência. Eu chego no sábado em uma loja para comprar um televisor, essa loja está me oferecendo um televisor a R$ 1.000. Eu vou na loja vizinha, digo que na loja anterior me ofereceram a 1.000, eles baixam para 980. Vou numa loja mais abaixo, eles baixam para 900 e ainda me dão um DVD de presente. Então, assim, só que essas lojas se juntam, muitas vezes essas grandes empresas se juntam e combinam preço. Então, elimina a concorrência. Então, é 1.001, 999,99 na outra, R$ 1.000 e um centavo na outra. Então, para não ter grandes concorrências, tá certo? Então, isso aí é uma consequência negativa também. E, consequentemente, nós vamos ter também o desemprego, que é fruto. Sempre houver desempregado, sim. Mas com o capitalismo isso se intensifica por quê? Porque as mudanças, na verdade, elas são muito intensas. Né? As mudanças dentro do mercado de trabalho, elas são muito intensas. Então, por exemplo, pessoas que antes eram admitidas em um emprego apenas por saber ler e escrever, hoje em dia, além de saber ler e escrever, elas precisam saber manipular tecnologias. As que não se adaptam às mudanças, infelizmente, elas são eliminadas, né? Isso aí é uma lei, nós já estudamos muito isso na questão da teoria da evolução, que não se aplica apenas aos organismos biológicos, né? Mas também isso aí se aplica ao próprio sistema capitalista. Então, quem não se adapta, né, infelizmente, não se adapta às mudanças, infelizmente está fora do jogo, tá certo? Esses 4 pontos aí, pessoal, alguma pergunta, algum comentário a respeito deles? Não. Não, certeza? Então, consequência. Sim. Oi, quem foi? Não, sim, que eu tenho certeza que não tenho dúvida. Ah, ok. Certo. Vamos lá, então. Seguindo. A gente não percebe muito por aqui, não. Mas dessas consequências a gente não percebe muito, mas se você for para uma cidade grande, você nota muito essa questão do capitalismo, né? Então, ontem eu estava voltando de Caruaru, por exemplo, tinha um rapaz no sinal de trânsito pedindo dinheiro porque estava desempregado e tinha filhos, né? Tá entendendo? Então, assim, são fatos, né? São coisas que acontecem dentro do sistema que são bastante, né? Agora com essa pandemia, né? O pessoal já não tinha emprego antes e agora muitas empresas quebrando é que a tendência do índice é que os índices de desemprego eles aumentem, tá entendendo? Então, são consequências, infelizmente são consequências do sistema, tá certo? A foto aqui é até uma foto um pouco chocante, né, de crianças famintas, mas é um pouquinho da realidade. As correntes econômicas do sistema capitalista, né, nós vamos ter o mercantilismo, e nós vimos ele, né, lá no período das grandes navegações, mas só para a gente rever aqui, tem como características metalismo, balanço comercial favorável, que eu expliquei agora há pouco para vocês, o protecionismo, ou seja, vamos proteger as nossas empresas aqui do nosso país, o monopólio comercial
e o colonialismo. Monopólio comercial. Colônia, metrópole. A colônia só negocia com a sua metrópole. A metrópole negocia com quem ela bem entender. Lembra disso aqui? Né? Os rabiscos que a gente fazia, pronto. Então, basicamente é isso. Objetivos do mercantilismo: enriquecer o Estado e fortalecer o poder real. Vamos lembrar que na época do mercantilismo, nós tínhamos também o absolutismo. Então, o poder real era fortalecido com base nessas produções de riquezas, tá certo? Outra corrente, que é o liberalismo econômico, né? Tá aí a foto de Adam Smith, né? A foto de perfil. Não sei o que é que esse povo antigamente tinha para gostar desse cabelinho aí meio esquisito e ter os narizes tão grandes, né? Não sei se vocês já notaram. Doutrina política e econômica, né? Que em suas formulações originais postulava a limitação do poder estatal. Então, o liberalismo ele tenta limitar, na verdade, a atuação do mercado na economia, tá certo? Em benefício de quem? Em benefício da liberdade individual. O liberalismo acredita que o Estado limita a liberdade individual das pessoas, tá certo? A liberdade de iniciativa das pessoas, tá bom? Tem essa crença. Ah, não, o Estado está limitando, então o Estado está, como o Estado está ditando as regras econômicas, eu não estou conseguindo desenvolver minhas potencialidades aqui, minhas potencialidades econômicas, tá certo? Meu empreendedorismo. O liberalismo ele vai se converter na ideologia da burguesia, tá certo? Em sua luta contra as estruturas que se opõem ao livre jogo das forças econômicas e à participação da sociedade na direção do Estado. Então, o que é que a burguesia vai falar? Não, velho, o Estado não pode ter na economia, vamos incentivar a livre iniciativa. Mas, cara, para quem tem condições de se livre iniciar, ou até brinco assim, tá bacana. Para vocês terem ideia, dentro da teoria do liberalismo econômico pura, não era para existir escola pública, em outras palavras. Entendeu? Ah, João Paulo, beleza, eu tenho escola particular. Ah, eu também dou aula em escola particular. E quem não pode pagar uma escola particular? Iria fazer o quê? Não é? Imagina se, por exemplo, se percebe que não tem condição de mais manter as escolas públicas. Então, pessoas da idade de vocês que não tiverem condição de pagar uma escola particular, infelizmente vão ficar sem estudar, certo? Cadê a Eduardo que não está aí na câmera? Vá, seguindo. Pergunta, gente. Não. Não, pode seguir? João Paulo, a internet de Arthur caiu, ele falou Pronto, beleza. no grupo. Certo, ok. Ok, deixa eu dar uma resposta aqui a ele. Ele tá mandando mensagem. Ele disse que tá fraca. Mas realmente, nesse período, há tendência a essas oscilações de internet, né? Seguindo aqui, gente, ó. Outra... A burguesia, né, ela vai se utilizar de sua luta intelectual, né, do iluminismo, né, para fortalecer as ideias de Adam Smith. E para Adam Smith não é para ter essa intervenção, ou seja, o mercado ele vai ter uma mão invisível, né, a mão invisível do mercado, ela vai trazer tudo que a sociedade vai precisar, eles acreditam. Então, não, ele pode deixar a economia por si só, como diria lá, né, laissez-faire, laissez-passer, ou seja, deixe fazer, deixe passar. E aí tudo o que for preciso para a sociedade melhorar, vai aparecer ali, ninguém vai precisar sofrer. Então, não, vamos pensar em termos de hoje. Não, o Estado não precisa intervir na economia durante esse período de pandemia, porque depois a própria economia vai se dinamizar de volta, coisa e tal. Né? E se o governo não mandasse os 600 contos para ajudar algumas pessoas, tem gente passando fome aí, né? Mais gente ainda, na verdade. E eles defendem também a livre concorrência e a lei de oferta e procura que vocês tanto conhecem. Tá certo que vocês tanto já estão aí habituados a conhecer. O keynesianismo, nós estudamos semana passada, né? A teoria de John Keynes, que consiste numa organização política econômica, dizendo que o Estado, ele sim pode agir como controle da economia, tá certo? Ele deve agir para controlar a economia. Então, direitos trabalhistas, né, vão ser aí vão ser defendidos por Keynes, né? A política de bem-estar social, né, muito utilizada ali no governo Roosevelt, é porque, assim, de maneira bem prática, o capitalismo, ele diz que não quer que o Estado intervenha na economia. Deixa eu até abrir aqui a tela para a gente poder se ver melhor agora. Daqui a pouco a gente pode ver. O jogo do capitalismo é o seguinte, não é para o Estado intervir na economia.
Beleza? Certo. Tá bom. Quando ele entra em crise, a primeira coisa que ele faz é buscar o Estado. Tá entendendo? Então é mais ou menos aquele adolescente rebelde que olha para os pais e diz, olha, eu não preciso mais de vocês, eu vou me tornar independente, vou embora morar sozinho. Na primeira vez que falta o pacote de arroz, ele volta para casa e diz, ô pai, me arruma um pacote de arroz. Tá entendendo? Ou seja, não quer intervenção do Estado, mas na crise busca o Estado. Do mesmo jeito, aquele adolescente não quer os pais intervindo na vida particular e quando está na crise vai logo buscar os coroa lá para ver se os coroa dão uma força, tá certo? Então, assim, a ideia do keynesianismo é justamente isso, que o Estado ele possa intervir, até porque o capitalismo sempre vai buscar o Estado, né? Imagina se hoje, no meio dessa crise, o Estado dissesse, não, a gente não vai intervir, não. Imagina essas pessoas que dependem dos R$ 600, que muita gente diz que é muito, alguns dizem que é muito, outros dizem que é pouco, outros dizem que não dá para nada, mas que sem ele, como de história, ruim com ele, pior sem ele, né? Em outras palavras. Tá certo? Então imagina como seria hoje, como estaria hoje a situação. Ah, mas mesmo assim a gente está em crise, sim. Não é garantido que a crise não vai acontecer, não. Só que não é garantido que a crise ela vá terminar, não. Mas pelo menos vai amenizar um pouquinho, né? Tá certo? De certa forma vai amenizar um pouquinho. Tá certo? Vamos seguindo aqui. O neoliberalismo, né, que vai surgir ali depois, é um conjunto, né, de ideias que defendem a não participação do Estado na economia, mas que haja total liberdade de comércio, tá ok? Ele é usado em duas épocas distintas, né? Na primeira metade do século XX, proposto pelos franceses, alemães e norte-americanos, e, assim, ele vai ser utilizado como uma forma de adaptar os princípios do liberalismo às exigências do novo mercado. É vamos dizer, um liberalismo, vamos dizer, até mais intenso do que o liberalismo inicial, tá certo? O segundo momento que ele vai ser utilizado é aí na década de 70, quando ele vai passar a ser a nova doutrina econômica, né, que vai ceder ali a absoluta liberdade de mercado. Hoje, é o que o capitalismo mais persegue, é chegar a esse ponto aqui, ó. Total liberdade de mercado. Isso significa um monte de coisa, cara. Significa um monte de coisa boa e ruim, na verdade, né? Bom no sentido de que, por exemplo, a gente vai ter uma economia mais dinâmica, beleza. Ruim porque se não tem Estado, então não tem ninguém até para fiscalizar se as leis trabalhistas vão ser respeitadas ou não. Tá entendendo? Então tem uma série de problemas aí que podem acarretar dessa ideia aí. Então as características, né? Mínima participação estatal, né? Mínima participação dos estados na economia do país. Pouca intervenção do governo no mercado de trabalho. O governo intervém no mercado de trabalho, a situação está do jeito que está, imagina se o governo não intervir. O governo diz, olha, contrato com carteira assinada, o camarada às vezes contrata assim, imagina se o governo diz, olha, contrata do jeito que você quiser agora. Vocês estão livres. O que vai ter de gente dando baixo em carteira e contratando por baixo, né, sem carteira, sem nada, sem direito trabalhista algum, não vai estar no gibi, né? Até para aumentar o lucro. Política de privatização de empresas estatais. Eu citei para vocês isso aí semana passada. Exemplo da CELP. Pertencia ao Estado, agora pertence a um grupo privado. A Compesa ainda pertence ao Estado. Banco do Brasil ainda pertence ao Estado, embora seja uma empresa de economia mista, né? Tem uma parte do Banco do Brasil que pertence à iniciativa privada, né? Que são os investidores. Tem também a abertura da economia para a entrada de multinacionais, a adoção de medidas contra o protecionismo econômico, desburocratização do Estado, né? Leis e regras econômicas mais simplificadas para facilitar o funcionamento das atividades econômicas e aumento da produção como objetivo básico para atingir o desenvolvimento econômico. Observa aqui. Primeiro, mínima participação do Estado, né? Então, que a economia, o rumo da economia do país não tenha, o governo não interfira em nada. Segundo, pouca intervenção do Estado no mercado de trabalho. Gente, como é que o mercado intervém hoje no mercado de trabalho? Como é que o Estado intervém no mercado de trabalho? Através de um ministério chamado Ministério do Trabalho e Emprego e através de um tal de Ministério Público do Trabalho. Tá certo? Então, se denuncia, por exemplo, está se denunciando, por exemplo, muita confecção que contrata pessoas sem direitos trabalhistas. O Ministério Público do Trabalho vai lá e obriga o patrão ou a assinar carteira ou paga multa, aquela coisa toda. Política de privatização de estatais, ou seja, as empresas que sejam públicas passem a ser privadas. Isso inclui escola, isso inclui hospital, isso inclui grandes empresas do tipo fornecedoras de luz elétrica, água, essa coisa toda. A abertura de
economia para as multinacionais, ou seja, empresas de outro país possam vir atuar aqui. Isso já acontece hoje? Responda aí para mim. Isso aqui acontece, gente. Tem empresas de outros países atuando no Brasil? Tem Sim. Coca-Cola. Isso, Coca-Cola, né? McDonald's e outras, né? É. Medidas contra o protecionismo econômico, né? Não proteger, né, as empresas locais, mas que tenham uma livre concorrência, né? E leis e regras mais simples, né? Leis e regras econômicas mais simples. Traduzindo, tudo para aumentar o lucro das empresas. Tá certo? Tudo que possa aumentar o lucro para as empresas. E aí tem algumas questões, certo? Essas questões eu vou fazer o seguinte, eu vou lançar para vocês ela depois, lá no Google Classroom, tá certo? No modelo de um formulário. Então, vocês abrem, colocam o nome de vocês e vão clicando. Eu acho que algum professor já tem feito isso aí com vocês? Esse tipo de... Ainda não? É o formulário No Google Google. Forms? Sim, do Google Forms. Já usaram, sim. Ah, nós usamos como filme Tempos Modernos, não foi? E usou na disciplina de português também com Ah, a a disciplina de português professora. também usou, né? Ótimo. Então, vocês estão bem antenados com a ferramenta, né? Então, mais tarde Atualidade. eu lanço, porque assim, são questões, ó, bem crescidas, na verdade, sabe? São questões aí para a gente tentar responder agora, certo? Então, eu lanço lá para o Google Forms, depois vocês respondem por lá, tá certo? Como nós estamos tendo essas oscilações de internet, eu ainda estou com um monte de aula para lançar lá para o programa, né, lá para o YouTube, para vocês terem acesso depois. Mas quando for mais tarde, eu já vou começar a ir lançando essas aulas e, paralelo a isso, eu vou colocando essas atividades no Google Forms, tá certo? Então, assim, não precisa ninguém estar... Não, Paulo, já está lá, não. Quando tiver, certo? Vocês recebem aí o aviso pelo aplicativo, tá certo? Em todo caso, isso Ok. aí é para uma semana, né? Então, é para a semana que vem ainda a gente ver isso aí, tá certo? Então, gente, essa é a nossa última aula, né, da semana. Com vocês, eu trabalho segunda, terça e quarta. Quando for segunda-feira, a gente retorna com a parte lá de ensino religioso, né? Vão fazendo as atividades, né, à medida que forem chegando aí para vocês. Não acumulem, né? A gente acumular atividade é bem pior, tá certo? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta sobre esse assunto de hoje? Não. Não. É como eu falei para Não. vocês, certo? Como eu falei para vocês. A ideia foi a gente revisar, tá certo? Então, próxima semana eu comento essas questões com vocês. A gente comenta essas questões, né? Vê aí as respostas. E quando for ainda na aula da próxima semana, da próxima quarta, nós entramos também com já o novo assunto, tá certo? Lembrando que a gente tem novo assunto na segunda-feira, aliás, na segunda também, né? Que a gente está vendo a questão das religiões, mas na terça a gente inicia a Revolução Francesa e na quarta a gente vai estudar um pouquinho sobre socialismo, tá certo? Então, se não há dúvidas, né? Vocês estão dizendo que não há dúvidas, não há questionamentos. Posso encerrar aqui, então? Pode. Positivo. Ok, então, parando aqui.